Queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade, né? Então, nós vamos agora dar seguimento ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo e a lerem aqui no capítulo 3 de Efésios. Com o estudo de hoje, nós começamos a falar o terceiro capítulo dessa epístola. E eu vou ler com vocês aqui os 13 primeiros versículos deste capítulo, que dizem assim: por esta razão, ou por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a forma operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Queridos, vejam, começamos hoje o capítulo 3, e já deu para os irmãos perceberem, pelo menos, o que Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 4, ele agora passa a explicar que todo o assunto que ele então havia apresentado nos capítulos 1 e 2, ele fala, portanto, de uma revelação que ele recebeu de Deus, ele fala de um mistério que estiver oculto nos séculos e gerações, e, portanto, ele passa a nos explicar com um pouco mais de propriedade quais são os fundamentos da salvação proposta aos gentios. É isso que ele trata aqui no capítulo 3, em resumo, né? De todo modo, eu quero me prender inicialmente com os irmãos aqui aos versículos 1 e 2, quando Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Quando ele diz por esta causa, então certamente esse texto está retomando as ideias do capítulo anterior, capítulo 2, quando ele fala acerca da grande obra de salvação e de redenção proposta por Cristo, falando do Cristo crucificado, que traz para si, como quem reúne em si, reúne na cruz, tanto os judeus quanto os gentios, para formar com Deus um só corpo. Então é por esta causa, ele quer dizer, pela causa do Evangelho, pela causa da pregação do Evangelho, ou pela causa da salvação dos judeus e dos gentios na pessoa de Cristo,
Ou seja, Paulo entende que existe uma causa fundamental pela qual, ou por causa da qual, Paulo ele foi constituído um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele diz, por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, ele aponta, portanto, para a sua vida ministerial. E ele coloca esse termo grego aqui, doulos, né? A palavra doulos que se traduz, ou se traduziria literalmente por escravo. Na nossa Bíblia está prisioneiro, no caso um escravo. O doulo seria também a ideia de aquele que está amarrado, aquele que está algemado, aquele que está totalmente preso a um encargo. Então Paulo claramente ele mostra que a vida apostólica, e não somente a vida apostólica, mas também seja o ministério de um mestre na Escritura, seja o ministério de um profeta, seja um profeta, o ministério de um apóstolo, ou de pastores e mestres, e aqui eu estou fazendo referência àqueles 4 ministérios que Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Que são as 4 locomotivas da edificação da casa de Deus. Paulo diz que esses ministérios, eles são como que, não somente uma convocação que Deus faz a certos homens dons, não é somente uma incumbência, mas sobretudo algo que está totalmente atrelado ao coração, à alma do apóstolo, de maneira que é muito difícil que se desvencilhe dessa ligação do indivíduo, seja do apóstolo com o ministério apostólico, seja do pastor e mestre com o ministério de pastor e mestre, seja do profeta com o ministério profético, seja do evangelista com o ministério de evangelista. Ou seja, infelizmente, em razão talvez até mesmo das questões mercantis, ou da visão mercantilista própria dessa época, depois da Revolução Industrial, em que tudo é dinheiro, tudo é produção, tudo que se faz visa a conquista de algum bem, de algum benefício material, alguma coisa que lhe renda. A Escritura coloca dizendo que Deus, Ele chama pessoas, e Deus incumbe essas pessoas a uma obra ministerial, de maneira que agora essa pessoa está completamente vinculada, está totalmente algemada, prisioneira, cativa daquela visão que Deus colocou no seu coração. Ou seja, nada tem a ver o ministério de Deus com as questões mercantis da modernidade, ou que seja da pós-modernidade. Ou seja, enquanto muitos, eles entendem ou pensam que ser pastor, ser apóstolo ou qualquer outra coisa, seria uma mera opção. As pessoas falam, não, acho que eu vou ser, quando crescer, eu vou ser pastor, né? E aí as pessoas logo fazem um curso, seja um seminário, seja uma faculdade de teologia, e aí com algum apadrinhamento, ou com algum dinheiro, ele consegue montar um negócio. Então hoje em dia, igreja tem muito essa conotação mercantil, essa conotação do dinheiro. Ou seja, como é que o mundo olha para a igreja de Jesus Cristo nos dias atuais? Ou seja, eu sei que pode parecer até uma ofensa falar isso, mas não importa quanta ofensa as pessoas sintam, a grande questão é como os de fora veem a igreja. Se veem como algo espiritual de fato, que tem uma incumbência celestial, uma incumbência do reino de Deus, ou se porventura o mundo vê, e eu falo aqui de maneira geral, não de maneira específica, como é que os de fora veem a igreja, se é enquanto negócio ou enquanto de fato ministério. Então Paulo, ele mostra logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Efésios, como que ele recebera um chamamento. Ou seja, Deus, ele separa o apóstolo Paulo, então o próprio Saulo de Tarso, o que seja Paulo, né? Não sei se vocês sabem, mas Paulo tinha 2 nomes, um nome hebreu, que é Saulo, e tinha um nome romano, que era Paulo.
Na verdade, não houve nenhuma mudança, como alguns pensam, né? Essa semana mesmo, ouvindo um certo filósofo aí, não cristão, falando da história do cristianismo, ele chegou a dizer que Deus havia mudado o nome de Saulo para Paulo, mas isso é um desconhecimento. A Bíblia nada diz acerca de mudança nenhuma de nome de Saulo para Paulo, mas é porque Paulo ele tinha duas cidadanias. Ele era hebreu de hebreus, portanto ele era um hebreu legítimo, e o seu nome hebreu era Saulo, ao passo que o nome Paulo é o nome romano da sua cidadania romana, porque ele nasceu no Império Romano, né? De nascimento. Então uma coisa é a origem consanguínea hebreu de hebreus, que o faz um hebreu legítimo, outra coisa é o lugar onde ele nasceu, que recebeu o nome de Paulo. De todo modo, Deus separa, portanto, Saulo de Tarso, ele separa esse Saulo para uma obra ministerial. É como que houvesse até mesmo uma predestinação ministerial. Não existe somente predestinação para o caso da igreja, né? Que é separada para uma obra específica com Cristo. Há também predestinações ministeriais. Ou seja, Paulo vai dizer que desde o ventre materno, ele fora separado por Deus, para que no tempo determinado, ele pudesse surgir no cenário da história, para então, agora, anunciar a todos os homens o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Daí os irmãos percebem que quanto privilégio, né? Alguém ser levantado de modo bem específico para poder ser um porta-voz de Deus para uma era, para uma dispensação, para todo um período, ser um oráculo, né? A palavra oráculo quer dizer uma pequena boca, oráculo, né? Uma pequena boca, no sentido de que a mensagem do Evangelho é algo muito grande, mas que ela é ministrada, ela é dispensada por uma pequena boca, por um homem que Deus escolhe para tornar essas verdades conhecidas. Então, nós estamos aqui colocando primeiramente a ideia desse chamamento apostólico, a ideia de que quando Deus separa alguém para o ministério, não é simplesmente uma separação, você a partir de hoje será o meu ministro, mas quando Deus separa alguém, quando Deus predestina alguém para uma obra ministerial, Deus ele supre e capacita essa pessoa com a sua devida revelação. Então não existe ministério, seja ele em qual for o nível, sem revelação. Não existe ministério apostólico sem uma revelação devida. Não existe ministério profético sem uma revelação devida. Não é algo que simplesmente você aprende com alguém, mas é algo que Deus, ele imprime no seu entendimento, ele enche o coração daquele que é chamado para aquela obra, capacitando as suas faculdades, tanto psíquicas quanto espirituais, para a compreensão dessas verdades. Ou seja, como eu dizia, há dois níveis da recepção e da compreensão da verdade de Deus. A primeira são aqueles que, por serem escolhidos de Deus e separados por Deus para exercer este ou aquele ministério, Deus então capacita pessoalmente e individualmente aquele a quem Ele chamou. É como que, imagine vocês, que por mais que Saulo de Tarso ele tivesse estudado aos pés de Gamaliel, tivesse uma larga compreensão de vários assuntos, sobretudo da teologia hebraica, mas quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, e o Senhor diz: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir testemunha da minha pessoa, da obra de redenção que eu realizei. E quando ele fala assim, ele fala tanto das coisas que vistes, como das coisas para as quais eu ainda te aparecerei. Ou seja, ele fala: eu te constituo um ministro, uma testemunha da verdade, e para tanto
eu vou te mostrar esta verdade. Esse é o primeiro nível, é aquele que recebe de Deus o entendimento. Não é um entendimento que possa ser comprado, que possa ser adquirido. Não existe faculdade, não existe seminário, não existe escola, não existe nada que consiga capacitar alguém com a revelação de Deus, como no caso de quando alguém recebe essa revelação do próprio Deus. Mas aí segue-se um segundo nível de compreensão da verdade e de recepção da verdade e compreensão da verdade, que é quando então esses, como no caso o apóstolo Paulo, que recebeu de Deus, ele ensina aos outros. E agora os outros que recebem essa revelação da parte do apóstolo Paulo, eles também conseguem agora compreender a verdade. Mas é uma recepção diferente daquela que o apóstolo Paulo recebeu. Ou seja, aqueles que são alvos do entendimento ministrado por um ministro de Deus, que foi por Deus separado, a quem Deus capacitou, é a compreensão que se limita àquilo que você ouviu e aprendeu. Ao passo que aquele que é chamado, no caso de Paulo, essa revelação interior nunca é uma revelação estanque, uma revelação engessada, ou uma revelação que é dada e ponto final, e se esgota, mas é uma revelação que vai envolvendo no ser da pessoa que recebeu, e essa revelação vai cada vez mais tomando proporções, ela é dinâmica, ela é viva. Na medida que o tempo passa, que os acontecimentos vão surgindo na história, ou vão acontecendo na história, essa revelação, ela vai então explicando todos esses fenômenos. Então o apóstolo Paulo, versículos 1 e 2, ele fala claramente como que ele, por ter sido chamado, por ter sido separado, por ter sido capacitado por Deus, ele entendeu que a sua vida só fazia sentido no desenvolvimento desse ministério. Quando alguém tem de Deus um ministério específico, e aqui mais uma vez eu quero me tornar um tanto repetitivo, mas para fazer a separação de uma coisa e outra, não é? Quando Deus chama alguém, quando se fala de chamamento, é muito complicada essa questão, porque os cristãos, de maneira geral, passaram a entender chamamento como sendo uma espécie de vocação pessoal ou de vocação de igreja. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu me sinto chamado para o ministério apostólico, alguém diz. Ou me sinto chamado para o ministério de pastor e mestre. Mas talvez o que ele chama de chamado, me sinto chamado, seja a própria acomodação do crente dentro da igreja, e que a igreja agora diz que a pessoa A ou B precisa desenvolver isso. Pode ser que tenha pessoas de fato com tal chamamento divino, mas não raras vezes se percebe que há muitos que entendem o chamamento como uma mera assimilação ou uma mera identificação com uma função de igreja. E são coisas totalmente diferentes. Quando, no caso de Paulo, ele diz, eu me sinto prisioneiro, o que ele quer dizer? Não existe nenhuma força externa capaz de me impedir de me dedicar completamente à incumbência para a qual eu fui chamado e para a qual eu fui levantado. Ou seja, imagine só, se nenhuma igreja recebesse Paulo, se todos os povos rejeitassem Paulo, e se em todas as cidades ele fosse perseguido, ele ainda assim continuaria, porque ele diz, eu sou prisioneiro, ou seja, eu estou atado a um chamamento, eu estou atado a uma predestinação ministerial, eu estou vinculado não aos homens, mas a Deus, porque é Deus quem separa, é Deus quem incumbe, é Deus quem prepara, é Deus quem capacita. Então, independentemente dos homens, o ministério, quando tem tal chamamento, nesse nível de chamamento, que é a predestinação ministerial,
é como que Paulo diz: eu sou um prisioneiro por uma causa. Essa causa visava, como ele diz, por prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Ou seja, o ministério que ele exercia estava entre o Cristo e os gentios. Ou seja, o ministério é da parte de Cristo. Ele está vinculado, Paulo está preso a esse ministério da parte de Cristo. Mas esse ministério visava ou visa a salvação dos gentios. Por isso ele diz: por amor de vós, os gentios. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar nesse capítulo 3 é exatamente esse ministério paulino, esse ministério apostólico, e essa ideia de que Paulo diz: eu estou aprisionado, eu sou um prisioneiro. Não necessariamente se deve entender que Paulo estava preso numa cadeia física, até mesmo porque nessa ocasião ele não estava preso, embora ele estivesse em outras ocasiões, ele tivesse sido preso em prisões mesmo, literalmente falando, mas ele fala: eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Não era um prisioneiro de Roma, não era um prisioneiro de uma nação, de um sistema judiciário, ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, desde o momento em que eu fui chamado e eu fui incumbido de uma causa, eu agora estou atrelado a ela. Nada pode me desvincular disso. Esse ministério está na minha alma, está no meu coração, está no meu entendimento. E a grande e maior prova desse ministério é o que ele diz no versículo 3: pois segundo uma revelação. Ou seja, todo ministério, ele brota da revelação. Como eu dizia agora há pouco, o Senhor não simplesmente escolhe, e tampouco Ele simplesmente ordena, o Senhor também capacita. É onde vem a ideia de que agora essa pessoa que foi escolhida, ela tem as suas faculdades completamente abertas para a compreensão de verdades, que é o Senhor quem diretamente revela aos seus escolhidos. Paulo, falando da sua experiência pessoal, ele diz que, ele não começa falando do nome dele, né? Ele fala: conheço um homem, está em 2 aos Coríntios capítulo 12, ele diz: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele diz: eu não sei, Deus o sabe. Mas eu sei que o tal homem foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, palavras que aos homens não é lícito referir. E é dito que ele teve visões acerca de Deus, e que ele também foi arrebatado ao paraíso, uma outra região. E é dito que de tantas revelações que ele havia recebido, de tanta compreensão da verdade, foi necessário que se colocasse nele um espinho na carne, a fim de que ele não se gloriasse das grandezas das revelações que ele havia recebido de Deus. Então daí os irmãos percebem que essa revelação são coisas muito grandiosas. Paulo, então, ele tinha uma clareza, porque ele não teve somente a revelação deste mistério especificamente, que ele diz em Efésios capítulo 3, mas de muitas outras coisas, inclusive que ele escreveu em outras epístolas, e mesmo aquelas que ele não escreveu, porque muito do que ele recebeu de Deus, ele não podia falar aos homens. E isso por vários motivos. Talvez porque no momento faltava-lhes a Paulo e ao povo de então uma linguagem ou desenvolvimento de uma linguagem adequada para falar de coisas tão profundas. Não sei se vocês sabem, mas não é necessário tão somente que você tenha um determinado entendimento de algo. Você precisa ser portador de uma linguagem que seja capaz de descrever aquela ideia, aquele pensamento.
Pensamento e linguagem caminham juntas para que haja uma boa comunicação. Paulo fala de palavras inefáveis, que ao homem não era lícito referir, ou porque Deus diz que tal ou qual revelação não deveria ser passada, ou que tendo esta ou aquela revelação, não houvesse naquele momento linguagem suficiente para ser transmitida, ou que de tão grande que era a verdade, que não havia e não houve e não haverá linguagem debaixo desses céus que traduza tão grandes verdades. Mas o fato é que tudo que o apóstolo Paulo ele nos ensinou, mediante o seu ministério, e com esse legado de 14 cartas que ele nos deixou, certamente nós temos aqui o suficiente para compreender tudo aquilo que é necessário acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Efésios, portanto, o versículo 3, ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes o que acabei de escrever, no capítulo anterior, no capítulo 2, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Então atente aí, versículo 3, uma revelação. Essa revelação é a revelação do mistério. Esse mistério está dito no capítulo anterior, conforme ele diz, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Nós temos a revelação do mistério. Esse mistério é o próprio Cristo, versículo 4, o meu discernimento do mistério de Cristo, versículo 5, e esse mistério que é Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Então nós temos a revelação, temos o mistério, temos Cristo e temos o tempo. São esses elementos que nós temos que atentar nessa porção. Ou seja, vamos entender passo a passo. Ele fala que ele havia recebido uma revelação. Ora, só pode revelar aquilo que estava oculto. Ou seja, existia uma verdade oculta, conforme está no versículo 5, dos séculos e gerações, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Essa revelação, que consiste na revelação do mistério, ela tem dois lados. O primeiro lado é o próprio Cristo enquanto o mistério. E o segundo lado é a obra de Cristo, o mistério, que seria a salvação dos gentios. Confira na sua Bíblia. Veja bem direitinho, para que ninguém tenha dúvida do que estamos dizendo. Versículo 4, olha. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber. Quando ele falar a saber, ele vai dizer que mistério é este então, que é Cristo, que os gentios são co-herdeiros. Então nós temos aqui a revelação do mistério, que é Cristo, que em relação aos gentios, que os gentios são co-herdeiros, são participantes das mesmas bênçãos que foram anunciadas ao povo de Israel no Antigo Testamento. Interessante que Paulo coloca em termos de mistério aquilo que agora já está revelado. Ou seja, como pode ser mistério aquilo que foi revelado aos santos apóstolos e profetas? Observa que esse mistério, que não foi revelado em outras eras, em outros tempos, ainda continua mistério para muitas pessoas. Foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Ou seja, os apóstolos e profetas são portadores dessa revelação. Agora, quando esses que têm tal revelação anunciam esse mistério, eu pergunto,
quantos que, ao ouvirem o evangelho pregado pelos apóstolos, conseguem discernir o mistério? Vocês entendem o que eu estou colocando? Ou a maneira como eu estou colocando? Ou seja, havia um mistério que até então homem algum sabia, homem algum discernia, homem algum conhecia. Ou seja, falar de Cristo enquanto redenção da humanidade era um mistério. Olha que todos do Antigo Testamento, nenhum deles discerniu o mistério. Nem Moisés discerniu esse mistério. Nem os profetas do Antigo Testamento discerniram esse mistério. A obra de redenção, ela consiste num grande mistério de Deus para a humanidade. E então agora chega na era do Novo Testamento, Deus mostra aquilo que ninguém compreendeu no Antigo Testamento para os apóstolos. Os apóstolos têm as suas faculdades abertas para discernirem o mistério, para compreenderem o mistério, para compreenderem a vontade de Deus em relação à salvação de todos os homens. Os apóstolos têm tal entendimento. Agora, saem os apóstolos a proclamar esse mistério que para eles está revelado. E quando eles falam, portanto, esse mistério, como é que se dá? Será que é o simples fato de eles falarem o evangelho que agora todos compreendem claramente o que está sendo dito? Ou ainda continua mistério para muitos que, embora ouçam os apóstolos, não podem entender a profundidade dessa verdade? Para responder a essa pergunta, eu vou ler um texto com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 2. Daqui a pouco a gente volta para Efésios novamente, tá? Veja aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos ler a partir do versículo 6. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então, logo ele já deixou de fora aqui a sabedoria humana. Ou seja, não é pela via da sabedoria humana que o homem compreenderá os mistérios de Deus. Ou seja, você não deve se apoiar na sabedoria das letras, no sentido do estudo acadêmico, do estudo teológico. Ele diz que nós expomos sabedoria entre os experimentados, versículo 6, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E eu chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe. Ele diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Olhem para mim por um momento. Vamos associar esses dois textos. Efésios capítulo 3, Paulo diz que foi-lhe revelado o mistério que outrora estava oculto. Foi revelado aos apóstolos e profetas, perfeito? O que eu estava dizendo para os irmãos agora há pouco. Eles tiveram tal revelação. Agora eles saem a anunciar essa revelação. Agora, o ato da proclamação da revelação, preste atenção, nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: nós falamos essa revelação, nós anunciamos essa revelação, mas nós não falamos conforme a sabedoria deste mundo. Não falamos conforme a sabedoria dos poderosos dessa época, porque essa sabedoria humana, ela se reduz a nada quando o assunto é o evangelho. Ou seja, muitos não compreenderão essa verdade, esse mistério revelado. Ou seja, para muitos o mistério continuará misterioso.
Por quê? Porque a pessoa procura discernir o mistério pela via da sabedoria deste mundo. Aí interessante é o versículo 7 que ele fala assim: mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, vírgula, outrora oculta. Eu fico pensando, por muito tempo eu pensei sobre esse texto. Falamos da sabedoria de Deus em mistério, vírgula, outrora oculta. Eu pergunto, ora, se outrora estava oculta, subtende-se que agora está revelada. Sim ou não? E se está revelada, por que ele diz, falamos de sabedoria em mistério? E se é mistério, está oculto. Certo? Sim ou não? Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Se ele fala em mistério, está oculto. Mas em seguida ele diz, outrora oculta. Se é outrora oculta, é porque está revelado. Mas se ele fala em mistério, está velado. Eu pergunto, ora, essa sabedoria de Deus está velada ou está revelada? Essa é a grande questão. Ora, ela está revelada aos apóstolos e profetas. E ela está revelada a quantos Deus revelou no espírito humano. Primeiramente, Deus revela aos apóstolos. Eles são aqueles que recebem tal discernimento como uma obra sobrenatural de iluminação dentro da sua consciência. Ou seja, não há mediação de nenhum homem. Ou seja, Paulo não recebe a revelação de um outro homem, ele recebe direto de Cristo. Agora ele se põe a pregar e a anunciar. Esses que vão ouvir o evangelho de Paulo vão agora receber a revelação do mistério. É Deus quem vai revelar no coração dos ouvintes, mas por o intermédio, pela mediação do conhecimento de Paulo, ou seja, ele vai transmitir a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. E é nesse momento que muitos, eles pensando que compreenderam o evangelho de Cristo, de fato não compreenderam. Para muitos, o evangelho continua um mistério. A obra de redenção continua um mistério. A teologia humana nunca poderá explicar o evangelho. Absolutamente. Todos os dogmas concernentes ao evangelho não explicam o evangelho. O evangelho não é dogma. Todas as doutrinas forjadas pelos homens para tentar explicar o mistério não são suficientes para revelar o mistério. Ou seja, é preciso que haja uma operação espiritual na consciência humana, no coração humano, para que todas as portas da sua alma e do seu entendimento sejam abertas para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo naquela pessoa. É basicamente o que Paulo vai dizer também em 2 aos Coríntios, vai um pouquinho para frente, no capítulo 4, quando ele diz assim, acerca dessa revelação, olha, capítulo 4, versículo 4 em diante, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Na face de Cristo. Ou seja, é o próprio Deus quem diz, das trevas resplandeça a luz. É a luz que brilha na escuridão da alma, daquela mente que está entenebrecida, porque o Deus desse século cega o entendimento. E o Deus desse século, aqui muitos interpretam como sendo o diabo, né? O diabo cegou, mas o Deus desse século é aquele Deus que é adorado nesse século.
E eu pergunto, qual é o Deus que é adorado no século, quando o apóstolo Paulo diz, e no século atual, no que estamos vivendo, e em todos os séculos que houve? Alguém fala assim, é o diabo. É? Aí eu pergunto, ora, mas como pode ser? Você já viu as pessoas adorando o diabo? Como é que se adora o diabo? Como é que se dá essa ideia da adoração ao diabo? Alguém diz, não, pastor, é porque existe uma religião chamada a igreja de Satanás. E tem mesmo. E também existe a Bíblia de Satanás, vão dizer. Mas vocês percebem que esses redutos satânicos denominacionais, eles são reduzidos e restritos a um número pequeno de pessoas e que não tem projeção continental nem mundial. Vocês já observaram isso? É certo que o engano procede do maligno, o pai da mentira, do diabo, mas o Deus que é adorado e é cultuado é o ego. É o ego que em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os séculos e por todos os homens tem sido colocado como o seu Deus. O ego é aquilo de que o homem não abre mão, a que o homem adora. E é lógico que esse ego, ele é um ego satânico, ele é um ego diabólico, efetivamente. Mas é porque muitas pessoas se furtam a revelação de Deus, dizendo, graças a Deus eu não tenho nada a ver com esse tal do Deus desse século. O meu Deus é o Deus verdadeiro. Mas até neste momento, quando se diz isso, pode-se falar movido por uma profunda sujeição ao Deus deste século, que é o ego. De todo modo, é dito que é esse ego, esse desejo de ser como Deus, esse desejo de ser Deus, como também Paulo diz aos Tessalonicenses, né? Que esse espírito de homem da iniquidade, que se assenta no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? Não é o homem? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É esse espírito anticrístico, narcisista, esse ego perverso, é que impede o homem de compreender as verdades divinas. O Deus desse século cega o entendimento. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Deus, Ele é não somente o Salvador de toda a humanidade, mas Ele é o Salvador da humanidade porque Ele é o tudo para a humanidade. Afinal, Ele salva a humanidade em doação de si próprio. Então, uma mente que está tomada pelo egoísmo, e egoísmo não é somente quando você se nega a dar algo a alguém, mas é quando existe uma projeção de si próprio, da sua capacidade, da sua condição, da sua inteligência, dos seus dons, como que você ostenta como se fosse seu, quando há uma usurpação dessas coisas. É esse tipo de pensamento acerca de si mesmo que nos impede de perceber quem é Cristo, que nos impede de perceber quem é Deus. Por isso que é dito que o Deus desse século cega o entendimento para que não resplandeça na sua mente a revelação acerca de Cristo. Como diz no versículo 4, para que não resplandeça, como diz aqui, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, quando numa mente a luz do Evangelho não resplandece, a pessoa não tem a ideia exata da imagem de Deus. E aqui nós tocamos num ponto crucial. Fala-se muito de Evangelho. Porque nós temos o Evangelho, porque nós cremos no Evangelho, porque nós anunciamos o Evangelho. Ok, é até bonito isso, bacana. A pergunta é, mas qual é o Evangelho que você anuncia? Pastor, o Evangelho de Cristo. Cristo veio, morreu para salvar a humanidade. Mas quantas vezes essa mensagem
de que Cristo veio para salvar a humanidade, não está totalmente tomada de um espírito de maldade, de ira, de perversidade, de retaliação, de condenação e de juízos. Até porque Paulo foi muito claramente, ele diz assim, olha, veja bem, Deus estava em Cristo, esse é o espírito do Evangelho, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Os irmãos têm ideia do que esse texto diz? Vamos lá. Deus estava em Cristo. E daqui já corrige o primeiro problema, de que Deus está de um lado e Cristo está do outro, de que Deus é bonzinho e Deus é mau, de que Jesus perdoa todo mundo, mas o Pai é um Deus nervoso. Não tem essa ideia? Jesus é tão bonzinho, Ele veio, morreu na cruz, Ele perdoava todos, abraçava todos, curava. Agora o Pai não, o Pai, Ele está sentado, Ele mandou seu Filho, e Ele está raivoso contra o homem, mas porque Ele ama o homem, mas porque Ele também está com raiva do homem, mas Ele tem um amor grande pelo homem. Deus está aqui numa polaridade, numa bipolaridade de pensamentos e de sentimentos, porque Ele ama o homem, mas está irado com o homem, e porque Ele ama e está irado, Ele tem que equacionar esses sentimentos. Então Ele resolveu amar o homem, perdoar o homem, e pegar a ira que Ele tem contra o homem, e descarregar tudo sobre Jesus. Então Ele resolve as duas coisas, Ele continua amando o homem, e tacando a lenha no seu Filho, derramando a ira, a raiva, o furor, a cólera sobre seu Filho. E cada murro que o filho levava, cada cuspe que ele levava, cada beliscão, cada paulada, era Deus se aliviando da tensão da sua ira contra o homem. Aí Paulo diz, Deus estava em Cristo. Quem está na cruz é o próprio Pai. Ali está Ele. Fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo. Trazendo o homem para si. Não imputando aos homens as suas transgressões. Puxa vida, quantas vezes ouvimos pregação do Evangelho, que ao mesmo tempo que fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, se imputa aos homens suas transgressões. Vocês já ouviram alguma mensagem parecida? Pregando o Evangelho e dizendo que se você não se converter, Deus vai, está imputando. Isso é imputar. Imputar é conferir, jogar na cara, ameaçar. Porque se você, Deus vai pesar a mão, lançar no inferno. Quantas pregações não são tão belas, até quando chega no momento do apelo, que começa a tortura. Começa dizendo, hoje você tem a oportunidade, porque hoje pode ser o último dia da sua vida. Porque a porta da graça pode se fechar hoje mesmo para você. E para onde você vai? Se você não aceitar a Cristo, você que está carregado de pecados, onde você vai? Aí começa a tortura psicológica do indivíduo, para que ele aceite Jesus, e muitos aceitam com medo, e não entenderam. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. E eu já ouvi quem dissesse, e quem tentasse explicar, não, é verdade, esse texto diz isso mesmo, mas esse texto está dizendo do momento da cruz, porque é a obra que Cristo veio realizar. Não significa que era assim antes, e que será assim depois. Vocês imaginam?
que aquele momento se dizia daquela maneira, para manifestar essa salvação tão bendita, mas é lógico e evidente que isso não vai prosperar para sempre, porque no final Deus vai ter que, quem não aceitou vai sofrer, não adianta. Pastor, mas e como é que é? E não vai sofrer não? Vai sofrer, queridos. Vai sofrer. Mas não será Deus imputando aos homens as suas transgressões. Será a colheita da própria indústria humana, do próprio agir humano. É o homem colhendo a fatalidade da morte eterna, porque não quer a Deus, não quer a vida. E no momento que o homem estiver se desencaminhando e caindo no abismo do não ser, que é a morte eterna, Deus estará com a mão estendida, dizendo: filho, venha, venha, porque aqui há salvação sempre. E para que ninguém pense que é verdadeira a ideia de que na cruz se podia dizer daquela maneira, mas não foi assim antes, nem foi assim depois, saiba que a obra de redenção não é uma obra temporal, é uma obra eterna. O Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. E no Apocalipse capítulo 21 e 22, já na descrição do estado eterno na eternidade, lá você vai encontrar a figura do Cordeiro de Deus no trono da eternidade, como o Cordeiro eterno de Deus. O que acontece na história e no momento da cruz, lá em Jerusalém, é apenas a manifestação desse Espírito eterno de redenção, que não nasceu no tempo, e portanto não pode morrer no tempo, mas ele nasceu na eternidade, ele passa pelo tempo para se manifestar no tempo, e ele continuará seu Espírito Redentor por toda a eternidade. Então muitos dizem que conhecem o Evangelho e que pregam o Evangelho, mas por causa desse ego maldito e perverso, os seus entendimentos estão impedidos de compreenderem o Evangelho na sua essência fundamental. E daí é que o homem agora cria os seus próprios evangelhos, a partir de interpretações meramente humanas da Escritura Sagrada. É um crente que está cegado pelo Deus desse século, ou seja, o seu ego não lhe permite que ele seja salvo pela graça eterna de Deus, eternamente. Porque o quadro que eles pintam é mais ou menos assim. Imagine só, de um lado, todos, vocês aqui desse lado de cá, né, desse lado de cá, vocês três, os três salvos no último dia, imagina, né? Cleiton, Alan e o Ian Anderson, salvos do lado de lá. E do lado de cá, os perdidos, né? Pedro, João, Raimundo, Terezinha, Cádimo e Nayana e Alexandre. E o Almir que está lá em cima. Agora imagina só os três do lado de cá salvos. E todos aqui também, aqui perdidos. Aí eles falam: somos salvos pela graça. Aí nós perguntamos daqui, os perdidos: mas o que é a graça? É favor imerecido. Aí falou assim: e nós também não merecemos, e por que não estamos salvos? Porque não fizeram, porque não receberam, porque não praticaram, porque não procederam. Porque se nós não merecemos e estamos perdidos, e eles sem merecer estão salvos, o que é a graça afinal? Vocês entenderam que o ego desse evangelho perverso, que só salva meia dúzia de pessoas, é uma cegueira do ego, o Deus desse século, que não permite ao homem acreditar e se lançar com
completamente nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, e portanto Ele tem as chaves da morte, do inferno, e pode salvar a quem Ele quer. O ego, o Deus desse século, faz a leitura às avessas do Evangelho. Leia comigo para os irmãos perceberem o que Paulo está dizendo. Eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O senhor fala, tá bom, pastor? Pastor, alguém vai dizer. Olha o texto, pastor. Cegou o entendimento dos incrédulos, não é nós da igreja que estamos pregando o Evangelho. Ora, mas você chama quem de incrédulo? É quem não faz parte da tua turma? Será que a sua turma não é a turma dos incrédulos, que vocês chamam de crentes? Vocês entendem a sutileza, como que nós pegamos as palavras boas para nós, e as ruins nós falamos quem são? Os incrédulos são aqueles que não creem no que eu creio. E nós que cremos no que eu creio, não somos os incrédulos. Mas nós podemos ser os incrédulos. Aquele que não crê na essência fundamental do Evangelho como ele é incrédulo em relação a ele. Ainda que tenha outra forma, ainda que creia em outra forma de Evangelho, que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, quando a luz do Evangelho não resplandece no entendimento, é porque o Deus desse século é o obstáculo. Continuando. E por que ele cega? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E essa luz do Evangelho é a luz do Evangelho da glória de Cristo. Vocês sabem o que é glória? Que a gente lê a Bíblia, fica tão bonito, né? A glória de Cristo. A glória. A gente fala tanto de glória, mas o que é glória? Glória é mostrar. Mostrar. Manifestar. Dar a conhecer. Isso é a glória. Glória. Doxa. Lembra quando Cristo diz, Pai, glorifica-me a mim, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo? Ele fala, Pai, porque eu te glorifiquei a ti, dando-te a conhecer diante dos homens. Ou seja, como é que o filho glorifica o pai? É dizendo, Pai, glória a Deus, glória a ti, é assim? Não, glorifica revelando-te ao mundo. Quando Cristo mostra ao mundo o Pai, Ele está glorificando o Pai. E o que é glorificar, senão mostrar a glória, revelar o ser? Então, voltando, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho é o Cristo mostrado ao mundo. A luz do Evangelho mostra esse Cristo que se mostrou ao mundo. E esse Cristo que se mostrou ao mundo é a imagem de Deus. Não há dois deuses. Não existe um Deus bonzinho e um Deus mau. Não existe um Deus que salva, o outro que pune. Não tem um Deus que reconcilia e o outro que joga na cara. Não existe isso. O Deus que não pode ser visto, porque olho algum jamais viu nem é capaz de ver, ele se mostra na face de Cristo. Como diz o texto, leia novamente, versículo 4. Lá no finalzinho,
não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, do Cristo mostrado, do Cristo revelado, o qual é a imagem de quem? De Deus. Ou seja, quando você olha para Cristo, na sua glória, na sua manifestação, você tem a exatidão do que o Pai é. E aqui não está falando da obra, nem que ele realiza, nem do que o Pai realiza. Está falando, ele é a imagem, é o ser do Pai que é mostrado. Não existe um Pai que era de um modo antes, no tempo de Moisés, e hoje é outro. Porque antigamente, aí vão falar, por causa da dispensação, Deus mandava matar criança, e agora por causa da dispensação, Ele não manda matar mais. Espera aí, para. Você está me anunciando um Deus que num tempo manda matar por seus motivos, quais sejam eles, e agora por causa da dispensação, Ele fala que não deve matar, que tem que perdoar? É isso que você está me falando? Um Deus que age num tempo de uma maneira, no outro tempo de outra maneira, que Ele mandava matar e agora não manda mais, e amanhã volta a mandar matar? E onde é que está a ideia de que, tratando-se do ser divino, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Por que que o melhor nome que os homens puderam dar a Deus é Yahvé, ou seja, é aquele que é o ser? Por que chamar Deus de o ser, e não o era, e não o será? Por que o ser? Porque Ele é o mesmo sempre. Ele é o ser no passado, é o ser no presente, é o ser no futuro. O ser para Deus não se conjuga, Ele é sempre infinitivo. Que coisa gloriosa. Então, o Evangelho, voltando aqui, vamos continuar lendo, nós temos que ler quantas vezes for preciso e necessário. Quando diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se o Cristo é, então não é o que Ele fez, é o ser. Cristo é a imagem, não é o que Ele realizou, é o ser. Ele é. E se o que Ele é a imagem de Deus, então Ele é a expressão do ser do Pai. Também não é obra, é tudo aquilo que Deus é em essência. Aí veja o versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ou seja, é o próprio Deus quem em nós resplandece a si mesmo. Deus resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E para que Ele resplandeceu em nosso coração? Ele resplandeceu para... Quando essa luz brilha dentro de nós, tem uma finalidade, é para iluminação, para que você veja, para que a sua mente seja clareada, porque sem luz você não consegue perceber, não consegue identificar, não consegue discernir, é para a iluminação do conhecimento. Você tem que saber que o Evangelho lhe traz conhecimento, mas não é conhecimento acadêmico, não é a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa terra, é um conhecimento da glória de Deus. Ou seja, Deus é mostrado a você por meio dessa iluminação. Você passa a conhecer a Deus, e esse conhecer a Deus acontece na face de Cristo. Ou seja, se Cristo é a imagem de Deus, Deus se revela na face de Jesus. Portanto, qualquer conhecimento que não se enquadre nessa medida da expressão do Pai na face de Jesus é um falso evangelho.
Qualquer evangelho, pentecostal, neopentecostal, reformado, protestante, católico, espírita, do cristianismo, não importa quem quer que esteja falando, porque essa verdade, ela é revelada. Ora, a Bíblia está aqui escrita, sim ou não? Se qualquer pessoa ler e criar qualquer teologia aqui dentro, a mais ortodoxa das ortodoxas, quer dizer que agora então a pessoa, ela alcança o sentido do evangelho pelo conhecimento humano, das letras humanas, da sabedoria humana? Está aqui, ó, a Bíblia. Volte agora para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Ou seja, quando se fala a sabedoria de Deus, que é o Evangelho, que nós acabamos de mostrar agora em 2 Coríntios, se fala em mistério. Continua misterioso. E porque continua misterioso, sempre vai requerer revelação. Agora, como eu coloquei no início, você pode ter a recepção desse conhecimento via revelação direta, como aconteceu com Paulo e os demais apóstolos, e os demais homens dons que a Bíblia apresenta, ou você pode receber o conhecimento via revelação de Deus, na mediação de um apóstolo, de um pastor e mestre, de um profeta. Ou seja, nós estamos aqui ouvindo, estamos recebendo, e o Espírito Santo está trabalhando para iluminar neste momento. Mas há a necessidade de uma mediação, de alguém que pregue, alguém que fale, alguém que ensine, ao passo que os homens dons recebem sem essa intervenção, porque Deus age diretamente nas suas faculdades. De todo modo, continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. É esse ponto que eu estou discutindo com os irmãos. Ora, se é em mistério, não pode ser outrora oculta. Se é em mistério, deveria ser em mistério, vírgula, oculta. Mas se é outrora oculta, como pode falar que ainda é mistério? Só se discerne essas duas coisas, só se equaliza esse aparente paradoxo, se você entender que antes de Cristo vir ao mundo, ninguém tinha esse entendimento, ninguém tinha o discernimento, ninguém sabia do mistério, ninguém, nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, nem Josué, nem Davi, nem Salomão, nenhum dos profetas, nem mesmo João Batista, que foi de todos o maior nascido de mulher. Nem ele, ninguém. Pastor, mas nem Ezequiel? Não. Ah, mas não é possível que Obadias não soubesse. Também não. E Miqueias? Também não. Naum? Muito menos. Pastor, mas Daniel deveria saber? Não é possível. Não foi dado a conhecer nos séculos passados e nas gerações passadas. Era um mistério que outrora estava oculto e que agora, nesse tempo, é revelado aos apóstolos. Então, o fato de ser revelado aos apóstolos não quer dizer que está aberto a todo olho, mas continua oculto aos homens, mas revelado aos apóstolos. Que agora, na pregação do Evangelho, eles continuam pregando em mistério, porque continua misterioso, mas acontece que aqueles que ouvem, continua o texto aqui, versículo 7,
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, esse mistério que nós vamos falar na próxima semana, que é a salvação dos gentios em Cristo enquanto mistério de Deus, não é algo dispensacional, é algo que está pré-determinado desde sempre, em toda a eternidade. Deus não está em dispensação, ainda que haja para o homem a ideia de dispensações, por um motivo meramente didático para você compreender o caminho de Deus, mas a obra divina não é dispensacional, é sempre uma obra eterna. Versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, Cristo veio, se encarnou, andou entre os homens, Ele pregou, Ele ensinou, falou por parábolas, falou expressamente, anunciou o reino de Deus, curou os enfermos, e ainda assim os homens, os mais sábios, não entenderam nada do Evangelho, porque é um mistério. Porque se eles tivessem compreendido, não teriam crucificado a Cristo, o Senhor da glória. Quando eles mataram a Cristo, pensavam, estamos matando só um nazareno, é só um galileu rebelde. Não sabiam que ali era o Senhor da glória. Ou seja, quando os olhos do entendimento estão vedados, não se pode ter o discernimento da verdade. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Olha a revelação do mistério. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, o entendimento do Evangelho que nós temos, não foi pelo Espírito deste mundo, pelas academias deste mundo, pelas universidades deste mundo, não foi pelo seminário dessa terra, como diz, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, nós que pregamos, nós que anunciamos, não falamos essas palavras porque aprendemos nas faculdades, mas são palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, o Evangelho, ele é espiritual, e ele só pode ser conferido do ponto de vista espiritual. Tudo que a teologia faz é inverter. A teologia é um caminho material, que procura dar um sentido material às coisas espirituais. Eles pegam um tema espiritual, pegam um fato espiritual, orgânico, e então eles traduzem para uma linguagem mecanicista, teórica, meramente temporal, para que o homem fale, agora eu estou entendendo a verdade. Paulo diz, não, nós falamos as coisas espirituais, com uma linguagem espiritual, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. Ou seja, o homem natural, o homem cegado pelo Deus desse século, o teólogo cegado pelo Deus desse século, ele quer conferir coisas espirituais com materiais. Eles querem explicar as coisas espirituais do ponto de vista material, físico, histórico, temporal, fugaz, passageiro. E isso, quando ele ouve de outra maneira, ele não pode aceitar. Ou melhor, primeiro, ele não pode entender dessa maneira, porque o instrumento que ele usa é um instrumento material. Quando diz o versículo 13 ou 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. As coisas espirituais, versículo 13, lá no finalzinho, são coisas espirituais, conferidas com coisas
espirituais. O homem natural, ele não aceita o espiritual pelo espiritual. Para ele tem que ser o espiritual material. Quer uma ideia? O pecado é espiritual ou material? O pecado é material ou espiritual? É espiritual. Mas a única maneira de eles entenderem é apresentando uma árvore, uma fruta e um copo de cachaça. Daria um nome de um bom livro. Uma árvore, uma fruta e um copo de cachaça. Você compraria o livro pelo título? Interessante, não? Interessante. Uma árvore, uma fruta e um copo de cachaça. Já compra pela curiosidade, né? O que tem a ver o copo de cachaça com a árvore e o fruto? Mas porque é o homem natural que pega uma coisa espiritual e quer entender, forjando. Essa árvore aqui, que dá esse fruto aqui, uma vez comido, tudo material, vai te levar a ser um pecador. E quando você estiver no auge do pecado, você vai tomar um copo de cachaça. Porque o copo de cachaça é o seu pecado que você carrega. Entenderam? É a síntese do livro. Ou melhor, de um suposto livro. Por isso que o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Voltando para Efésios, portanto, capítulo 3, estamos demonstrando como que Paulo, ele foi separado, ele foi estabelecido por Deus para ser um grande agente e um grande apóstolo, para traduzir a verdade, outrora oculta, agora aos apóstolos revelada aos gentios. Revelar isso aos gentios. Mas quando fala que é um mistério outrora oculto, não quer dizer que está aberto aos olhos de todos. Ele continua mistério, continua oculto, e que cada um individualmente precisa ter a sua própria experiência desse desvelamento do mistério. Quando você então entende esse mistério, o mistério de Deus que é Cristo, e o mistério da obra de salvação em relação aos gentios, que também procede de Cristo, que também é um mistério, tudo isso fica muito claro. O que é a redenção, o que é o ministério da reconciliação, o que é salvação, o modus operandi de Deus de levar salvação para a humanidade. Tudo isso é esclarecido na mente daquele onde Deus a si próprio resplandeceu no seu coração, para a manifestação ou a revelação do próprio ser divino na face de Cristo. Tá bom? Hoje foi apenas uma introdução do capítulo 3. Semana que vem, nós vamos retomar o capítulo 3 e vamos avançando para a compreensão. Eu espero que os irmãos orem para que essas verdades sejam reveladas no coração de cada um. Amém?